Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos, trazendo edificação para a nossa fé evangélica e sempre discutindo, assuntos pertinentes não só à liturgia, não só à teologia, mas no chão da vida, o que nós deveríamos ser e viver fora das quatro paredes, aquilo que a gente chama igreja de segunda-feira. E hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa que nós respeitamos e admiramos e caminhamos juntos já há um bom tempo. Jane Luiz, carioca da Gema? Não, sou paulista. Olha. Estou no Rio há 12 anos. Uma irmã, parceira nos nossos projetos, principalmente de enfrentamento às violências, cometidas contra mulheres, principalmente. Psicanalista, pastora, esposa do macho velho Altair. Estamos em maçonaria agora, retirados no final de semana, e eles estão aqui em Brasília. A gente aproveitou para bater esse papo, que a gente acredita que vai trazer muita edificação para a vida de vocês. Isso aí. Se apresente, minha amiga. Bom, Jane Luiz, advogada, psicanalista didata, não consigo clinicar, mas dou aulas, amo dar aula, amo uma psicanálise. E mãe, avó, melhor fase da vida, a sobremesa da vida, os netos, e com esse trabalho efetivo, principalmente dentro do contexto religioso. Sim. Combater a violência aos mais vulneráveis, crianças, órfãos, mulheres. Homens também, né? Homens começaram a aparecer, eles começaram a gritar desde 2020, finalzinho de 2020. Eles começaram a pedir ajuda. Nesse enfrentamento, hoje é a minha razão de vida, propósito, trabalho, focada nisso. Isso me faz acordar todo dia de manhã, trabalhar para isso. Tá. Eu já quero ir para uma pergunta direta antes que eu esqueça, e talvez é uma das mais importantes que eu faço aqui. A gente pincelou essa visão de que, acho que já ficou claro para você, mas ficou claro para mim. Quando a gente aprofunda o enfrentamento ao crime sexual no ambiente religioso, a gente vai encontrar o assunto protegido pela religião, o silenciamento, o protecionismo. Eu encontrei a imoralidade sexual pastoral. Não sei se foi isso que você encontrou. A imoralidade dos pastores é a fortaleza que impede a igreja de ter uma visão, uma clareza e um comportamento coerente mediante um crime em seu ambiente. Então, a imoralidade do pastor condiciona, infantiliza a igreja e não a emancipa para ela saber como lidar, ao ponto que esse raciocínio, esse condicionamento faz com que a igreja considere que crime é pecado. Por isso eu criei aquela frase, um slogan: nem todo pecado é um crime, mas o crime não pode ser tratado como pecado. Sim. Isso é reducionismo. Sim. O crime é pecado? Sim, mas é crime também. E isso não pertence à jurisdição da igreja, mas do Estado, do ordenamento jurídico, das instituições responsáveis por essa questão. Posto tudo isso, a pergunta que eu faço é: concernente à imoralidade dos pastores, olhando para as esposas e para as mulheres, percebemos também uma infantilização moral, ao ponto que algumas conseguem responsabilizar até Satanás pelo desvio de conduta do marido. Você vai tratar com elas e elas falam: não, o diabo é sujo, ele quer destruir meu casamento. É um absurdo tal como uma mulher ir brigar com a amante por causa do marido. Está roubando o meu homem. Como assim? Como se ele fosse uma criança assaltada, furtada na rua, e uma mulher correndo com um bebê adulto no colo, tipo: olha, me salvem, estão me roubando de minha esposa. Como se aquela pessoa não tivesse responsabilidade moral por que está fazendo. Então, esse fenômeno do comportamento feminino da esposa dos pastores, o que é isso? O que está por trás disso? Ela é uma vítima? Ela é uma cúmplice? Ela o ama de fato? Mas a maioria dos pastores, se comportando como donos de suas igrejas,
essa mulher também, dependendo do contexto, vive agora como uma dondoca gospel, com 10 mil, 20 mil, 30 mil de salários, e enfrentá-lo ou divorciá-lo prejuízo financeiro. É quebrar o meu lucro também nesse mecanismo. Quem são essas mulheres? Assim, eu coloquei isso na nossa última conversa. O Rio de Janeiro se assemelha um pouco ao meu Nordeste. Parte do interior do Goiás, parte do interior de Minas Gerais tem o mesmo entendimento. Eu sou a exclusiva, eu sou a número 1. O importante é voltar para casa. Então, é cultura nossa nordestina, a principal. Olha, ele é o provedor, consegue até ser um bom pai, assim, me trai, grita, às vezes me ofende, ou às vezes até me agride, mas assim, a gente consegue ter mais momentos bons do que ruins, e por inúmeros fatores eu consigo administrar até as suas traições, até porque a estrutura social que vem da mãe, que vem da avó, que vem da bisavó, e a mulher nordestina, ela tem que tolerar o não exclusivismo do marido, porque o marido no Nordeste ele não é exclusivo, né? Lá a gente tem assim, rapariga é rapariga, mulher é mulher, esposa é esposa. Então, olha, por que você está ofendida? Ela é só minha rapariga, você é minha esposa, é você que eu amo. A ela eu dei meu tempo e meu sexo, a ti eu dou filhos, provisão, coração, a família e por aí vai. Quem são essas mulheres, esposa desses pastores? Vítimas, cúmplices ou cínicas? Os três. Mais cínicas e cúmplices do que vítima. Ela se coloca no papel de vítima, é o meu entendimento. Mas ela, para mim, ela pratica os outros dois. Ela está debaixo disso. Da omissão, da irresponsabilidade e do crime propriamente dito. Eu ainda não concluí uma definição assim, tão exata delas, porque elas confundem. Uma hora você vê o ganho secundário feminino, outra hora você vê o ganho social, né? A família perfeita. Então, eu fico naquela... Essa aqui está mais para isso, essa aqui está mais para aquilo, eu não chego a uma conclusão definida. O que me causa incômodo, que eu gostaria de entender de uma forma mais concreta, assim, é isso, ponto, não tem. Isso me causa desconforto. Mas eu questiono a elas. Ei, por que não fez? Por que não falou? Sempre as três principais justificativas. A vergonha social, a dependência financeira e a dependência, não digo nem a financeira, conjunto ali os filhos, né? Que será dos meus filhos? A dependência da criação dos filhos. Como se ela não criasse, como se ela não educasse, só ele. Então, é nessa ordem. O que não difere de uma outra mulher não cristã. Ela também dá essas três justificativas. Porém, a cristã, na liderança, ela só muda a ordem. Primeiro é a vergonha social. Ela fantasia tanto, ela cria tanto, manipula tanto, ao ponto de convencer que existe uma família perfeita. Somos a família perfeita, papai, mamãe e filhinho. E aqui não tem problema. Ela vende isso e o povo manipulável, que gosta também, compra isso. E debaixo disso ela vai vivendo diversas violências. Ou assistindo às violências do esposo, do marido, praticando. Mas em nome da vergonha social que ela não quer, ela permanece. Somos a família perfeita. Ele tem esse probleminha. Mas eu sou a família perfeita. Depois vem o ganho secundário da dependência financeira. Eu não estudei. Eu sou submissa ao ministério, à missão dele. Olha só, eu fiz o ministério dele crescer, porque sempre estive aqui no meu papel de esposa, de família perfeita. O que vai ser disso? Eu tenho meu ganho financeiro em cima disso. Se acabar isso, eu vou viver do quê? Se eu não estudei, se eu vivi em função dele. Eu não posso destruir ele porque eu estou me destruindo. E os meus filhos, que serão dos meus filhos? Ele até abusa, estupra, adultera, mas ele é um bom pai. O que será dos meus filhos crescer sem um pai? Que para mim já é uma doideira, né? Porque não dá para ser bom pai e ser tudo isso aí. Já um péssimo marido não é um bom pai. Então,
elas construíram conceitos de bom pai, de péssimo marido, mas não vive os dois. Ou coloca os dois no mesmo pacote, como se ele pudesse ser imoral, líder imoral e bom pai, para preservar a imagem, por causa do quê? Da vergonha social. O primeiro, né? Depois vem os outros. No tempo que a gente está vivendo, eu creio que até a dependência financeira seja maior, porque vem a ostentação, né? O dinheiro fácil, rápido, a bolsa, a sandália, o sapato, a roupa, as viagens. Eu não estudei, eu não tive isso. O reino me dá isso. É a fraqueza dele. O que ela vai perder, por mais imoral que seja, parece para ela é maior do que o próprio crime. Porque Deus perdoa, porque Deus é amor, ele vai entender. É só uma falha. É só... E às vezes ela nem crê, ela só quer se condicionar a essa tese. Sim, para viver ali. A família perfeita. Mas o senhor iniciou falando da imoralidade deles. Recentemente estive no Espírito Santo. Conseguimos reunir lá 70 pastores. Falei por 3 horas e 20 com eles. Era para ser 1h30, foi que vieram muitas perguntas. 99 das perguntas me tentando convencer de separar isso. A senhora está sendo muito técnica, vamos para a Bíblia. Vamos espiritualizar isso. Porque nós não vivemos nos fóruns da Delegacia da Vida, nós vivemos em gabinete. Todas as perguntas viravam para isso. E eu falava assim, mas você vive em sociedade. Você tem sua responsabilidade social. Então, quer dizer que um criminoso ou um crime acontece dentro da sua igreja, se não por você mesmo, e você quer espiritualizar? Esse foi o problema. Ou porque você está imoral, ou porque alguém da sua liderança está, e você não quer tratar, você prefere tratar no gabinete. Mas e a responsabilidade social do crime? Que está acontecendo dentro da sua igreja, dentro da sua casa? Você não vai fazer nada? Você vai levar para o gabinete? O problema de vocês são esse. A imoralidade de vocês que blinda para não sofrer as consequências, ou que blinda o outro com o discurso da família perfeita, e aqui não, e vamos resolver no gabinete. Era nítido. O combate que nós fizemos assim, porque eles queriam, não posso fazer isso. Teve um que teve a cara de pau, não tem outra palavra. Se um pedófilo me procurar, como já me procurou, ele me pediu ajuda bíblica. No meu gabinete. Eu, na minha ética pastoral, não posso denunciá-lo. Eu falei, dentro da sua igreja aconteceu um crime, o senhor não vai fazer nada? Não, eu estou olhando pela Bíblia. Falei, não, aconteceu um crime. Não, mas olhando pela Bíblia, o que está em Romanos 13? Para ele, não, essa parte não entra, né? Não, eu não posso fazer isso com ele. Eu falei, onde está escrito que não pode? Aconteceu um crime dentro da sua igreja. A senhora não está me entendendo. Eu falei, nem o senhor. Responde para mim, aconteceu um crime dentro da sua igreja, o senhor vai levar para o gabinete? E o senhor ainda falou de um crime muito grave. Pedofilia, é menor. Foi sua filha? Sua neta? Porque a minha neta e a minha filha não entram na tua igreja. Só pelo que o senhor está falando. Não, a senhora está muito técnica. A gente tem que levar isso mais num aconselhamento pastoral, de uma forma mais bíblica. Nós não sabemos fazer isso que você faz. E não precisamos. Falei, como não? Me explica. E se enrolou, não conseguiu. Porque não cabe. Então, a imoralidade que o senhor fala, se ela não existir do próprio líder, ela existe dentro da igreja e ele sabe. E aí entra nesse discurso, para não cumprir o crime. O que tem que acontecer com o crime, antes do pecado. E aí o problema da liderança imoral, ou quem cobre a imoralidade, é espiritualizar o pecado, o crime, e não tratar como se deve ouvir. Com receio, ou com medo de si próprio, ou com outro, ou de escandalizar. E eu digo que o escândalo é o escândalo benéfico, um escândalo que vai te proteger. Olha, eu vou mostrar, mas é para que não aconteça. Ou para mostrar que eu não faço, ou para mostrar a proteção que eu vou dar caso aconteça. Não é esse comportamento que eles têm e nem a preocupação. Essa é a parte triste. É crime. Parece que eu tenho que abrir a cabeça da liderança e colocar, enfiar assim, crime. É diferente. Não pode ser tratado como pecado.
Eles não conseguem... é assim, é nítido. Eu vejo eles não conseguirem entender a proporção do que é um crime. Se a gente também fosse um país mais coerente, nós teríamos um crime de responsabilização institucional mediante essas omissões, né? Então, a Austrália tem, a Hillsong não reportou o crime cometido há 30 anos atrás, o pastor está morto desde 2003, 2004, mas o filho vai responder, vai ser julgado esse ano por não reportar o crime, como o ordenamento jurídico requer, né? E essa falta de pressão, né, Estado máximo controlando a religião é um problema, Estado nenhum, o problema que deixa o pastor nessa zona de conforto, dizendo, não, é no gabinete, porque não tem a lei pressionando, dizendo, não se trata de um pecado. Ele não pagou o cartão de crédito dele, ele gritou no trânsito. A gente não está falando disso, a gente está falando de um crime. Sexual, muitas vezes, que envolve Porque, menores. por exemplo, se for um crime fiscal, o Estado não vai entrar dentro da igreja? Por exemplo, tem uma lei. Aí o pastor vai dizer, não, calma aí, é um erro aqui do contador da igreja, o Estado, tô nem aí. Há multa. Há um crime fiscal aqui. Mas o próprio Estado espiritualizou, vamos dizer assim, endeusou. Né? É sagrado. Aqui não vai acontecer. E não inviolável, né? Não, infelizmente é um problema da nossa legislação. Ela só é feita depois que acontece. Ou vê a falha da própria legislação depois que acontece algo, que é esse caso. Tem lá, nós já falamos sobre isso. Não vai entrar o líder religioso nesse contexto de assédio, de crime, de violência dentro da igreja, porque não está na lei. Mas está acontecendo, vai fazer alguma coisa? Mas não toca, né? Não pode, nunca houve. Deveria ser assim. Mas a gente já ultrapassou, já está muito atrasado a legislação de não incluí-los. E quando eu falo isso, as pessoas vêm assim, mas você está indo contra nós. Eu falo, não, eu faço parte de vocês. E essa santidade que venderam, que eu acredito nela, é preciso expor ela, que ela não existe. É levantar a saia. Está aqui a vergonha. Volta. Vamos consertar, pronto. E se não consertar, paga-se. O espiritual também, o biblicamente também, mas e a sua responsabilidade social de tudo isso? Vai para onde? Eles entendem que eu estou lutando contra eles, contra mim mesma. Não, é o contrário, mas está difícil colocar na cabeça da liderança. Esse encontro de 70 pastores, eu fiquei assim, maravilhada, mas também triste, porque mas, assim, nítido o benefício do encontro, se você conseguisse colocar em percentual, a maioria não aceitou? A maioria aceitou. Fui bem acolhida. O discurso, o tema, o conteúdo. Porém, é nítido também o descontrole emocional, espiritual e a falta de capacidade para lidar com isso. Eles se enxergam. É como se eu ouvisse e falasse, uau, e agora? Ferrou, não sei. O que eu faço? E sempre quando eu termino, quando eu consigo falar, o que aconteceu no Espírito Santo para mim foi o start do que Deus já tinha me pedido em 2018. E eu não conseguia fazer. Uma semana direto, só falando a mesma palestra, uma vez por semana. Foi assim, muito bem acolhido o discurso, mas é nítido. Depois, no final, muitos vieram e falaram assim, tá, e agora? Eu faço o quê? Eu não sei fazer. Eu não estudei para isso. É isso aí que acontece todo dia no meu gabinete, mas eu não sei lidar. E agora? Eu preciso de ajuda também agora. Porque eu não sei, você veio e jogou a bomba. Agora eu vou ter que trabalhar. Sua função, não é? Mas eu não sei trabalhar com isso. Fingi até que não via. Mas agora eu entendo, a maioria. Eu entendo minha responsabilidade, ok. É isso, mas eu não sei fazer. É nítido a incapacidade intelectual de lidar com o problema agora. Eu já vejo um bom acolhimento. Ok, mas e agora? Quem vai me ajudar? Quem? Entende? Isso também que te impulsionou a uma pré-candidatura política? Sim, sim. Lutar por esse tipo de lei? Sim.
No direito, eu advoguei quase 20 anos. Hoje, não queima tanto, porque eu vejo muitas falhas. Eu vi durante 20 anos, mas a gente trabalha com isso, vai contornando, e cada um com seus argumentos, com as provas, enfim, o direito. Lindo e seco ali, a legislação. Mas olhando, aprofundando e acolhendo histórias, tanto de homens quanto de mulheres. E eu falei agora há pouco com o Robert, eu iniciei esse trabalho de vulnerável com os homens. 80% dos meus clientes são homens. Mas eu não consegui entender o discurso deles da vítima. Eu quero entender essa mulher. Quando eu comecei a buscar o entendimento dela, do que ela passava, foi abrindo o leque para o meu trabalho de hoje. Hoje eu trabalho mais para elas, porque eu entendi a necessidade. E aí o que eu vejo na legislação? Essa falha enorme, esse buraco, que a nossa legislação só tapa depois que acontece algo. Ela não previne, ela só pune. Aconteceu, não pode. O caso do Henri Borel, por exemplo. A lei parece ser tão óbvio, né? Crime hediondo como uma criança. Não existia. Precisou uma criança morrer. Então, agora existe a lei? Sim, agora, foi mês passado que foi sancionada. 14 mil alguma coisa. Não me lembro o número correto dela. Mas precisou uma criança morrer para entender que aquilo é crime hediondo. Não parecia ser óbvio, mas a nossa legislação não existia. Então você acha que algumas coisas que não funcionam não é uma letargia do Estado, mas a pessoa consciente daquele gargalo, daquele problema? E é só lá e propor essa lei? Os três poderes não conversam entre si. O problema está aí. Se cada um conversasse entre si, quem está no meio, que é a função do legislador ali, ia entender o contexto todinho, porque os três estão conversando, e ia criar uma lei o mais ampla possível. E útil, né? Quantas leis inúteis não temos? Muitas. Real problema é esse, os três poderes estão conversando. Pronto, dá para legislar dessa forma. Mas hoje, eu creio que por muitas décadas, ou se não, nunca, não sei, isso nunca aconteceu. Eu entendo, eu vejo isso. Uma coisa que parecia ser óbvia não é, porque os três poderes não estão conversando. Cada um buscando poder para si próprio, e não se conversa. Aí se legisla banalidades. Aí se legisla depois que aconteceu alguma coisa. A própria lei, quando ela começa, ela fala: a lei veio para prevenir e punir. Mas ela não previne, ela só pune. Ela espera acontecer. Isso é muito triste. Sim. Porque morrem pessoas, tragédias acontecem para depois vir. Isso, agora, põe isso dentro do contexto religioso. Não, aqui a gente não pode mexer porque é santo. Aqui não vai acontecer isso. Aí precisa acontecer para enxergar que acontece. Já que é santo, vamos prevenir. Para que não se contamine, já tinha que incluir. É tão santo que, se acontecer, vai ser punido. Mas não, deixou de lado. Propositalmente, não sei, mas cabe a reflexão. Né? Por que não colocaram? Por que santificou tanto? Colocou como uma coisa tão sagrada assim. Que é, mas não é. Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Na prática, né? Na teoria, sim, na prática, não. Deveria ser, mas não é. Então, o que me empurrou hoje para trabalhar com isso é ver tanta falha e tentar prevenir as falhas. Vamos criar antes, trabalhar a prevenção antes. Ah, mas isso já existe, mas não funciona. É uma política pública que existe, mas não funciona. Aí você tem que criar mais emendas, projetos de leis para fazer uma política que já existe acontecer. Inicialmente eu não me via nesse contexto. Hoje eu me vejo mais forte, mais firme para fazer isso. Porque estar na arena, como você diz, te faz ter a clareza disso. É diferente você ficar sentadinha no gabinete e não saber o que está acontecendo. Você não está opinando, né? Você está vendo Estou sentindo ali. Estou com o problema na mão, estou com o problema na mesa. Eu não tenho nada para amparar. Já que eu posso... E aprendi contigo mesmo. Você vê o problema, você faz parte da solução. Pronto. Vai lá e faz. Ou busca, né? Alguma forma. Hoje, o meu trabalho é esse. É buscar ferramentas, me preparar, contar com apoio para estar lá dentro e fazer o que eu estou vendo, a falha que eu estou vendo. É para isso que eu estou me visualizando nesse contexto, trabalhando para isso. Você acha que é possível? Assim, tem muito tabu e folclore concernente à participação do cristão na esfera pública, né? Essa questão
não ser proativo, mas reativo, eu acho que é um DNA do brasileiro, porque a nossa deficiência ela é educacional. E um povo não educado não é um povo antecipado. Então é sempre um povo que reage, né? E hoje a gente vê os cristãos e parte da sua liderança, dos seus pastores, reclamando de um país morto ao qual você não entregou uma igreja viva. E isso empobrece toda a mesa de trabalho. Seja você encanador, pedreiro, Uber, padeiro, advogado, pastor, político. A deficiência educacional do país espiritualizada dentro da igreja. Pois é. Que nunca vai ser uma questão pessoal, moral, pessoal, sempre é anjo ou demônio protagonizando no teu lugar, atrasa ainda mais gestão antecipadas de problemas. Então, na igreja, eu vou buscar Deus se eu estiver perto do divórcio. E eu não entreguei o namoro, não há prevenção porque não há educação. Esse raciocínio no ambiente público é o mesmo. Por isso que eu digo que talvez a gente já viu muitos evangélicos na esfera política, por exemplo, mas a gente talvez não esteja vendo muitos cristãos. Porque eu faço essa diferenciação intencional, um jogo de termos, não que seja isso em si, mas há uma diferença entre crer e viver. E para mim o evangélico é o que crê no evangelho, o cristão é o que vive o evangelho. É um passo além do crer. E no ambiente público a gente vê essa confusão muito, a base educacional. A gente chega no folclore, por exemplo, que a vocação política não pode ser exercida por cristãos. Nosso papel é só interceder. Pastor, líder, pastora, muito menos. Então é um ofício não sagrado, demoníaco, difícil, corrupto, e quem entrar lá vai se macular. Mas o interessante, na minha análise, é como você reclama para que um lugar disfuncional funcione, sendo que você nega a participação de pessoas vivas nesse ambiente. Então, o cristão é alguém que está vivo, sim ou não? Sim. Aí a igreja diz, olha, a política é um ambiente morto. E você reclama, pressiona. Eu sempre tenho essa análise. Se eu fizer uma postagem social pedindo a cooperação de 10 cestas básicas, 2 comentários. Mas se eu fizer uma postagem populista Lula-Bolsonaro, eu tenho 5.000 comentários. Então, assim, estamos reclamando de um resultado, mas afirmamos que não podemos participar dessa equação. Então, a gente quer um país morto vivo e a gente não está entregando uma igreja viva que faça parte dessa intervenção, né? Como que tu enxerga isso? É possível o cristão e o líder cristão se envolver, de fato, na esfera pública? Sim. O que eu tenho aprendido agora, já no contexto da política, é o lugar nunca fica vago. Não vai ficar vago. Alguém vai ocupar. E por décadas e décadas, o contexto religioso se colocou de lado, espiritualizou. Não precisamos estar lá, só basta interceder. E não é isso. Você precisa estar lá. Se você crê na vida, é vivo, você precisa estar lá onde está o morto. A luz, é fácil ser luz onde tem luz. Pronto. Fácil ser sal no saleiro, né? Vai ser luz lá, no morto. Não precisamos. Claro que precisa. Nós pagamos imposto. Estamos, no contexto social, nós estamos ali, junto. E por que não nisso? O que eu ouço também é assim, nossa, Jane, não esperava isso de você. Porque quem entra fica igual. Eu falei, isso fala mais de você do que de mim. Eita. Você está falando que se você estivesse lá, você seria assim, não eu. E é por isso que eu tenho coragem de ir. Mas já não posso contar com você, porque eu sei onde você entrar para se corromper. Fala mais de você sobre mim. Muda o seu conceito e vai fazer a diferença. Porque você não diz que faz aqui no bairro, por que não lá? Porque você é pequeno? Porque sua luz é pequena? O que você prega é pequeno? O que você vive é pequeno? Aí, né, fala, peraí. Não pensei por isso. Tem algumas palestras que eu faço em igreja que, no final, eu gosto de perguntas, né? Interajo bastante. Tá, a senhora mostrou o déficit do sistema. Qual o papel da igreja, então? O que eu posso fazer? Você veio aqui e expôs. O sistema é falho. Nós, igreja, fazemos o que com isso? Só intercedemos? Eu repergunto. Não, eu entendi que não com a sua palestra, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, vá para o sistema. Prepara os mais novos para estar. A gente está preparando o jovem para ser missionário, evangelista, pastor, ADD, bispo, apóstolo.
E não é isso. Cadê os delegados? Cadê promotores? Cadê os professores universitários? A gente está pagando um preço porque a gente não fez isso lá atrás. Foi luz aqui dentro. E não quer ser luz lá fora. Mas porque não estuda. Aí é que vai estudar. Para você ser luz lá fora, incentivando, fazendo um trabalho preventivo, mais uma vez, com os mais novos, para eles ocuparem esse espaço. E a gente não fez isso. Eu escuto pais, vários, me chamam aí no direct, Jane, eu perdi minha filha para movimentos ideológicos. Eu perdi meu filho para o que está acontecendo. E eu não sabia. É como se eu tivesse investido na perdição dele. Paguei colégio particular caríssimos. E chega agora, acabou. Eu falei, onde você estava? O que você falava? O que você conversava? Não, a gente cresceu dentro da igreja. Eu falei, então, onde você estava? Dentro da igreja. O que você lia? O que você fez para inserir ele nesse sistema? Aí, nossa, a minha responsabilidade. E agora? Como que eu mudo? Vai dar trabalho. Uhum. A agenda deles está muito mais à frente do que a nossa. Mas não pode desanimar. Então, é triste ver tudo isso dentro do contexto, um discurso de inferioridade que ele mesmo faz dele próprio, dentro de uma bolha, que não precisa ser luz lá fora. Porque ser luz lá fora é como se fosse misturar. E não vai misturar. Eu entendo até com uma não convicção da sua própria fé. Você acreditar que um cristão, quando vai estar lá, vai ser contaminado. Ele não vai ser contaminado. Ele já entrou contaminado. Ele já estava contaminado dentro dessa bolha aqui. Mas como estava na bolha, você não quer enxergar, ou finge que não vê, ou não enxerga. O excesso de luz não cegou, né? Tanta luz reunida. Sim. Aí quando vai para lá, vê, fala, não, foi a política que fez isso com ele. Foi Satanás. Não é. Já foi assim. É a gente que não enxergou. Contaminando de outra forma. Né? Triste. Por isso que a gente precisa estar nesses lugares, ocupar, porque vago não fica. Então, que eu ocupe, que eu traga isso. E gerar educação, né? Sim. Quando eu falo educação, não estou falando só de teoria, né? Acadêmico ou intelectual. Estou falando de modelos a serem replicados, né? Educar também através da conduta, do que se vê. Porque é igual você falou, o desvio não começa lá, nunca. O desvio não começa em nenhum lugar que não seja no próprio indivíduo, né? E na sua bolha, no seu... Os mais novos chegam para mim e falam, nossa, que lindo que você fala, é isso que eu quero. Meus pais não entendem. Minha liderança não entende quando eu falo que meu sonho é esse. Que eu quero estar lá, que eu quero ser. Essas funções nesses 3 poderes. Os jovens alçam isso, mas a bolha não deixa. E quando eles me ouvem, eles ficam assim, encantados mesmo. Uau, é isso, eu consigo, eu posso, porque eu te vejo lá. Mas não foi isso que a igreja me ensinou. Mas eu tenho o freio da própria igreja ou da minha família. Mas você acha que é porque a mudança é cara? Eu lembro da perseguição, né? Várias vezes você já falou, por causa dos seus projetos, pastores te perseguiam, quebraram a agenda, impediram até a relação, né? Entre nossas famílias, assim. Vocês foram expulsos de igreja por causa de vocês e por nossas causas, né? Por terem amizade com a gente. Essa é a base, essa alienação, essa bolha faz com que os pastores persigam para destruir ou infantilizem para controlar o povo e a bolha nunca ser estourada. Sim, e a gente entender que a vida em todas as esferas pode ser vivida para a glória de Deus. É isso. Eu não quero que a bolha estoure. E se você pode dar um pouquinho de luz para isso, eu tiro você. Porque eu já ouvi, entre a membresia, a bolha, e entre você, eu fico com a membresia e com a bolha. Você eu posso tirar do jogo, né? Do tabuleiro. Eles não, são maioria, até porque me sustentam. E tem um povo que gosta também, né? Que é o manipulável. Eu quero viver na infantilidade. Eu prefiro estar na infantilidade. Então, eles se aproveitam disso. Então, é mais fácil me xingar, de me colocar de lado, me expulsar, enfim... Comparando a um contexto maior, de número de pessoas mesmo, eu digo, de um sistema, né, quando são grandes denominações. Então, qual é mais fácil? Eu esconder ela. Mas eu digo que a vida capota. Ela não dá volta, é capota. Eu continuo meu trabalho, continuo. Vai cair de novo na linha. Eu volto para aquele lugar. Sempre volto. E esse é o maior receio deles. Eles sabem que vai
vai voltar. Eles sabem que vai explodir, uma hora vai. Então, eles ficam ali, unindo força entre eles para isso não acontecer. O mais tempo que eles puderem. Mas uma hora volta. Sempre volta. E eu vou, né? Vou sendo conduzida sem deixar de fazer o que eu tenho que fazer, que é o que, como eu falei, é o que me move hoje, sabendo que um dia a vida vai capotar e vai voltar, e aquilo ali vai ser, né, esclarecido, vamos dizer assim. Uhum. Por pior que seja, ou mais triste que seja, mas necessário. Eles entendem que não é necessário a exposição, o confronto. Não precisa ser assim, não precisa dessa forma. Mas não, a consciência de que precisa ser assim é o que vai nos santificar. É isso. Como a gente vai... É o mito da caverna de Platão, né? Abriram a porta da prisão, mas a pessoa tão condicionada a ela não quis sair, né? Você não vai ser curado de algo que você não reconhece ser uma enfermidade. Sim. Nós não somos assim tão santos. Existe a santidade, existe a santificação, sim, mas não é sempre assim. Somos humanos, Sim. Procuramos. Né? Freud fala isso, a procura do prazer, o ego grita. Uhum. O discurso do superego, então, fica maior quando o ego grita. E aí, vai fazer o que com isso? Vai se esconder? Expõe e permita-se. Eu creio que fica mais transparente como quando fazemos isso e somos empurrados a fazer isso por alguém. Por mim, por você, por um sistema, por leis. A lei vai me santificar. A lei vai me levar. Que é o que hoje não faz. A lei, na verdade, hoje, no contexto religioso, ela protege a imoralidade. Ao ponto de não acreditar que isso aconteça dentro da igreja. Nossa, isso acontece lá dentro. Gente, é um prédio que pode acontecer diversas coisas dentro dele. Em nome do reino, inclusive, às vezes. É triste. Muito. Hoje, como você enxerga o contexto, o seu contexto Rio de Janeiro, e como você se vê nele, cooperando com ele nos próximos anos? Acreditando, com muita esperança. Porque tenho visto, pouco ainda, mas eu vejo essa esperança. Dá para fazer diferente, dá para começar. O efeito não vai ser agora. A gente não vai viver isso aqui, pequenininho, vai viver lá na frente. É o que eu vejo, assim. É muito pequeno, mas que vai fazer algo muito forte para refletir lá na frente. O rio é o rio. A beleza natural, mas a população, a sociedade ali, ela está tão acostumada, já impregnou tanto, que nem ela acredita nela. Então, por isso que eu entendo que vai demorar a vir o efeito, mas ele é necessário. E eu vejo o discurso assim, de quem está do outro lado, né? Até que enfim. Mas a gente está cansado de ouvir, a gente quer ver. Uhum. Isso, o que você fala, a gente já ouve há décadas. A gente quer ver acontecer. É uma crise de liderança? Sim, enorme. Começa entre os poderes. Quantos estão presos hoje? Os últimos 4 presos. Que referência tem? Nenhuma. E a igreja lá de fora, orando, intercedendo por quem? Se nem ela está inserida ou não quer estar inserida. Ali é muito forte isso, ela não querer ser inserida. E quem quer, que já está corrompido, entra. E aí vai continuar só o processo. Não vai fazer diferença. Aí pode ser banal. Eu falo assim, há mais uma que vai falar, eu vou fazer a diferença. Não, eu já faço. O meu trabalho pequenininho eu já faço. E eu falo para algumas pessoas, eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Estando lá ou não. Eu vou continuar fazendo. Estão ampliando ações, Sim, né? Dá para ampliar. Eu vi que dá. O meu trabalho hoje tem um leque, um alcance federal, nacional. Então, eu posso fazer. Não é só o Rio. Eu estou ali, mas o meu trabalho hoje reflete para todos. Por isso até que estou alçando dessa forma. E o Rio, em específico, ele vê, mas não acredita. Porque está muito enraizado. Muito ali a corrupção, seria injusto a imoralidade. Considerar o contexto do Rio de Janeiro hoje um contexto, um DNA corrupto e sexualmente erotizado, Sim, assim, sim. está no DNA da cultura, seja ela religiosa ou não, isso entrou na corrente sanguínea do mundo. O Rio de Janeiro é visto como
a capital da carne, a capital do sexo. E eu posso me incluir. Eu sou paulista, estou lá há 12 anos, amo lá, não quero sair de lá, mas eu relutei muito em ir, porque eu tinha essa visão. E falava, não quero, porque parece que não tem jeito aquele lugar. É tão belo, mas está tão sujo o belo, que não dá para mim, não quero viver isso. Não quero nem ser conhecida por estar ali. Então, eu relutei muito de ir. Eu tinha essa visão. E tem muita gente que ainda tem, e não consegue sair dessa visão. Por quê? Por causa até dos 3 poderes lá de tão contaminados que estão. E continua. Agora, eu lá, há 12 anos que estou lá e não quero sair, o que eu vejo? Nossa, dá para fazer. Existe um povo. Existe quem quer. É minoria, mas existe. Então, dá para fazer, dá para mudar o pensamento, mas, como eu falo, o resultado eu não creio que venha agora. Vai ser lá na frente. Eu vejo socialmente um contexto corrupto, mas eu consigo ver pureza no povo carioca, sabe? Fui no Jardim Gramacho, primeira vez que eu vi uma criança com fuzil, 10, 11 anos, e os traficantes fazendo fila para receber oração. Aí eu falei, caramba. Então, de longe a gente reclama e reconhece a complexidade do contexto carioca, mas até o criminoso, num clamor por espelhamento, por liderança. Eu estou em morte, mas eu queria vida. O Senhor pode orar por mim? Para Deus me proteger, me livrar, me salvar. Ora aqui pelo meu marido. Eu lembrei de uma moça lá, viciada. Falei, caramba, dentro de um contexto ali, né, criminal, complexo, e as pessoas com uma esperança do tipo assim, ó, quem viria até nós, nos tocar, nos ouvir, nos compreender, nos tirar daqui? Estamos aqui, mas não queremos isso aqui para nós, não queremos esse contexto aqui para nós. Então, eu vejo muito isso na igreja, né? Alguns pastores incoerentes, assim como em todos os lugares, e o povo mantendo a pureza. Tipo assim, ó, eu tive uma decepção na igreja, mas eu continuo lutando por... Acreditando. E aí quem é mal se aproveita dessa pureza. Sim, se aproveita. Muito, muito, isso é muito forte. E é nítido lá. Muito, é triste de ver. Logo que cheguei no Rio, aquela... A característica do carioca, eu não gosto de trabalhar. É assim que o povo falava, né? Fala. E quando cheguei, eu falei assim, não, por que falam isso? Eu fui investigar. Por que fala carioca? Por causa da praia? Por causa da informalidade? O samba, né? A mulata, enfim. E eu falei, não é isso. Por que falam isso? Fui buscar, fui estudar. E descobri que o carioca trabalha 1 hora a mais do que o paulista. Porém, ele ganha 30% a menos. Eita! Olha só, quando eu falo isso, os caras falam, Eu falo, pois é, vocês trabalham mais que os paulistas ganham dinheiro, sabem ganhar dinheiro. Eu digo que é o estado para ganhar dinheiro, para ganhar o mundo, é o mundo, mas não é a vida. A vida está no Rio de Janeiro. A beleza natural, o contorno do estado é vida. Qualidade de vida. E a violência nisso tudo? É briga de poderes. O carioca, ele está no meio da briga de poderes. E ele sofre por isso. E fica acreditando. E tomara, e tem que ficar mesmo. Tomara que não mude. Essa pureza não pode acabar. Senão aí acabou de vez. Mas quando eu trago isso para alguns cariocas, eles falam, nossa, uau! E eles têm discurso. Mas por que não sabiam? Porque também não buscaram. Foram acreditando, foram levando na informalidade, foram deixando, enfim. Que é o jeito dele também. Deixa que diga, que fale. Vou fazendo. Tem o sol, tenho a praia, tá tudo bem. E descobri isso para mim, foi sensacional. Falei assim, então eu posso fazer aqui, já que eu vou trabalhar mais, vou ganhar menos, mas tudo bem. E estou num lugar lindo, então dá para fazer, aproveitando todas essas estatísticas e com a pureza. E no início eu me confrontava, eu falei assim, como pode ser tão puro, gente? Tá fora da realidade esse povo. E é só um pouquinho, você vai a 30, 40, 50 quilômetros fora da capital, você já percebe isso mais forte ainda. Eu falo, meu Deus, esse povo vive em outro planeta. E está tão perto ali da capital. E fico assim, mas por quê? Da onde saiu isso? Por que isso? Mas também é o que sustenta. E é bom que seja assim, que fique assim. Mas a pureza que não é inerte, né? Fique ali só
esperando. Passiva, omissa. Não. Ela tem que existir, ela é linda, tem que estar ali, mas com ação. Com colocar, fazer a diferença com essa pureza. Que é o que eu não vejo acontecer. Por causa estão cansados de ouvirem e não verem. Entende? Esse é o rio. Minha amiga, obrigado por esse tempo. Muito bom. Que Deus possa continuar guiando e abençoando sua vida, tá bom? Muito obrigado pelo apoio. Eu não vou pedir para você abraçar o velhinho, que eu vou abraçá-lo esse final de semana. Amanhã ele chega. Ele chega amanhã? Achei que ele já estava estava aí. Não, estou aqui a semana toda trabalhando. Legal. Tamo junto. Que nosso bate-papo possa edificar a vida de vocês que nos ouvem, tá? Espero vê-lo em breve. Que seus projetos prosperem lá. Amém. No Rio de Janeiro. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, galera. A gente se vê no próximo episódio.